Então, pessoal, nessa segunda parte, a gente vai trabalhar o reino fungi, que é o reino dos fungos. Os fungos, até 1969, ou seja, ontem, 1969 é ontem, eles eram classificados junto com os vegetais. Só que eles são diferentes, tá bem? Os fungos, eles são um grupo, um reino extremamente único e extremamente diverso, né? Os fungos... Professora! Oi! Rapidinho, hoje tem reunião? Não sei. Ah, tá. Vamos lá. Os fungos, eles são extremamente diversos, né? Eles podem ser unicelulares, pluricelulares, eles vão ser todos heterotróficos, eles vão ser todos eucariontes, ou seja, eles vão ter a carioteca, vão ter aquela membrana, vão ter um núcleo, né? Mas eles podem ser uni ou pluricelulares, eles são heterotróficos por absorção, ou seja, eles vão liberar enzimas no ambiente e vão absorver o nutriente, tá? Eles podem ser de vida livre, parasitários ou viver em associações biológicas, tá bem? Aeróbios ou anaeróbios facultativos, ou seja, a respiração deles também vai variar. Só que por que eles separaram os fungos das plantas lá, né, em 1969? Porque os fungos, eles não vão, de maneira alguma, realizar fotossíntese. Eles só são heterotróficos, prestem bem atenção nisso, tá? Então, a gente tem fungos unicelulares, que são formados por uma única célula, ou pluricelulares. Esses fungos pluricelulares, eles vão ter uma estrutura diferenciada. Então, eles vão ser formados por várias células que formam um filamento, que estão aqui embaixo, que são as denominadas hifas, tá bem? Então, essas hifas são esses filamentos, as junções de células. Essas hifas, a junção delas formam o micelo, que é essa parte de baixo aqui do fungo que vocês estão vendo, como se ela estivesse embaixo da terra. Ela realmente está embaixo da terra. Em alguns fungos, a gente tem a formação dessa parte de cima aqui, que é a que a gente vê, que são chamados corpos de frutificação. É por aí que eles vão conseguir realizar a reprodução deles, tá? Uma parte da reprodução, que é a liberação dos esporos. Oi. A Henriele pediu para você aceitar ela, porque ela saiu por causa da internet dela. Tá. Pronto, foi. Então, eles vão ter essa parte de cima, chamada de corpo de frutificação. Então, eles vão ser separados em corpo de frutificação e o micelo, tá bem? O micelo é essa parte aqui que vai estar retirando os nutrientes, ela vai estar aí presente, principalmente nessa parte do solo, para captar esses nutrientes. E a parte de cima é o corpo da frutificação, onde vão ter a liberação aí dos esporos. Isso, lembrando dos fungos pluricelulares, né? Com várias células. Os unicelulares é uma célulazinha só e é isso. Próximo. Mas a gente pode classificar esses fungos a partir do tipo de vida que eles levam, né? A gente sempre vai classificar as coisas a partir... uma das classificações sempre vão ser também a partir do tipo de vida que eles levam. Eles podem ser saprófagos, parasitas ou predadores. Professora, como assim? O que é cada uma dessas coisas? Os saprófagos, eles vão estar aí retirando os nutrientes do ambiente. Então, eles são aí os conhecidos também como decompositores, né? Então, eles vão estar presentes aí, liberando as enzimas e absorvendo os nutrientes. Nós teremos fungos também que são conhecidos como parasitas, que são os fungos que vão retirar os nutrientes de outros seres vivos. Então, eles vão realmente parasitar um outro ser vivo. A maioria deles, né, vai de alguma forma ser patogênico, ou seja, causar uma doença. E a gente vai ver quais são essas doenças depois que esses fungos podem causar.
Só um parêntese que eu esqueci de falar com vocês. A gente, no fungo, né? A gente está trabalhando lá na frente. É na página. Deixa eu olhar aqui para vocês. Desculpa, eu tinha esquecido de falar. Na página 310, tá, pessoal? Página 310. Então, abre aí para poder acompanhar lá na página com as imagens que tem na página. Tranquilo? Então, página 310. Além disso, nós temos os fungos predadores. Professora, como assim predadores? Né? Então, eles vão se alimentar de pequenos indivíduos, eles vão, de alguma maneira, capturar esse indivíduo e também se alimentar desses indivíduos. Então, a gente vai ter esses 3 tipos de vida, tá? Nós também podemos ter, né, os líquens, que vai ser uma associação mutualística, ou seja, eles só conseguem viver ali juntos. É uma associação que um não vive sem o outro, entre fungos e algumas algas. Então, as algas, elas irão fazer a fotossíntese, né? E liberar para os fungos aí o carboidrato, para eles poderem se alimentar. E os fungos, eles vão dar aí, fazer a respiração para essas... e liberar o gás carbônico também, para essas algas poderem estar e manter ali, né? Eles mantêm ali um junto com o outro a umidade também, para essas algas serem capazes de realizar a fotossíntese. Então, é uma associação muito holística, a gente não consegue separar esses 2 indivíduos. Como ocorre a reprodução dos fungos? Os fungos, os pluricelulares, obviamente, né? Os unicelulares, eles vão realizar aquela reprodução de bipartição, tá? Os pluricelulares, eles vão ter essa configuração, né? A gente tem aqui o que a gente viu, né? O corpo de frutificação, que são os conhecidos cogumelos, né? E eles vão liberar esporos no ambiente. Esporos é como se fosse um indivíduo pequenininho, que aí ele só vai germinar e crescer ali. Então, a gente vai liberar os esporos, a gente vai ter a germinação desses esporos e formar aquele micelo, que é a parte de baixo do fungo, tá? E aí, a partir, né, do micelo, é que ele vai se desenvolver, vai crescer e também formar o corpo de frutificação para gerar novos indivíduos, tá bem? Como é que são a classificação dos fungos? Né? A gente tem vários tipos de fungos. Os nomes são estranhos pra caramba. Eu acho que pode dar uma perdida aí no meio, mas vamos lá. A gente tem primeiro os zigomicetos. O mais conhecido é o bolor preto, né? O bolor que a gente vê aí no pão, aquele fungo que se a gente deixar um pão, uma fruta, ele vai se proliferando aí, formando aquela camada meio verde, né? Escura. São esses fungos, eles são uni ou pluricelulares. Nesse caso aqui, eles são unicelulares, só que tem vários aí. E eles não formam aquele corpo de frutificação, aquele cogumelo que a gente viu, eles não formam esse corpo de frutificação, tá? E algumas espécies, elas podem ser parasitárias. Depois, nós temos os ascomicetos, que eles vão ter uma estrutura, uma bolsinha chamada de ascos. Então, eles serão aí utilizados na produção de pães, de antibióticos, principalmente o ascomiceto mais famoso, que é a penicilina. A penicilina, ela foi o primeiro antibiótico a ser conhecido. O que é um antibiótico, professora? Um antibiótico é uma substância utilizada para tratar infecções com bactérias. Então, a penicilina, né, um penicillinum, que é o gênero, penicillinum notátil, ele vai fazer o quê? Ele produz uma substância, e essa substância, ela faz com que as bactérias morram, e essa substância ficou conhecida como penicilina, que é o nome do gênero, né? Isso aí foi descoberto. Oi? Professora, isso é no reino protista? Não, a gente está no reino fungi. Falei isso com vocês. Reino fungi, lá na frente, lá na página 310. Foi? Tá bem?
Sim. Esse fungo, né, essa substância foi descoberta aí pelo Alexander Fleming, trabalhando no hospital durante a Primeira Guerra Mundial, tá bem? E a invenção da penicilina, a descoberta, na verdade, da penicilina, ela vai ajudar muito os soldados, porque eles morriam muito de infecções bacterianas, tá? Primeiro antibiótico aí a ser descoberto. Depois foram... Professora, Oi, descobertos será que outros. se der isso aí pra alguém que tem Covid, a pessoa melhor? Não. Por quê? O que acontece? O Covid, né? Coronavírus, lá, ele é um vírus, ele não é uma bactéria, tá? Quando a gente, por exemplo, a gente não encontrou nenhum medicamento que consiga erradicar, matar o vírus. As pessoas estão sendo tratadas com antibióticos, mas para evitar que, por exemplo, o problema no pulmão se agrave, enfim, tá? Mas isso não vai matar o coronavírus. O que a gente usa para matar vírus são antivirais. Existe esse remédio também. Só que nenhum foi encontrado ainda para matar o coronavírus, tá bem? Essa é a grande questão, na verdade, né? Não, a gente não conhece nada ainda que possa matar, tratar o problema, né? A raiz do problema, que é o vírus. Continuando aí na classificação, nós temos os basidiomicetos. Pessoal, esse daí são os mais conhecidos, é o que a gente mais vê, na verdade, né? Em ilustrações, enfim. Quando a gente vai desenhar um cogumelo, todo mundo desenha esse cogumelo que tá aí, com um chapeuzinho vermelho, o cogumelo famoso do Mario Bros. Esses cogumelos são, né, os famosos cogumelos comestíveis e também venenosos, né? Tem uma piada que corre, né? Todo professor de ciências e biologia vai fazer essa piada, que é um nome muito engraçado, já vou avisar. Alguns cogumelos, na verdade, todos os cogumelos são comestíveis, só que alguns uma vez só. Por quê? Porque muitos deles são extremamente venenosos. Normalmente, quanto mais bonitinho, mais colorido, mais chamativo, mais venenoso é, tá? Isso não é uma regra, mas não saiam comendo cogumelos, nem nada que seja muito colorido por aí. Professora, Oi, amigo, fala comigo. o que faz o cogumelo, esse cogumelo aí ser comestível? Como assim? Não entendi essa pergunta. O que faz esse O que cogumelo é? ser Por que que comestível? ele é Se ele é comestível? venenoso. Ele é comestível porque ele é comestível, cara. É igual por que batata é comestível? Não, mas o motivo dele ser comestível, tipo assim, ele tem algum bagulho que a gente possa comer, tipo isso. Então, normalmente você come esse Ele corpo passa de dentro da frutificação terra. mesmo, tá? Ele só é gostoso. Descobriram que ele é gostoso e aí ele é comestível. E não faz mal, não mata ninguém. Entendeu? Então essa aí, coisinha aí de cima fofinha aí é venenosa. Em alguns deles, sim, não todos. Tá? Foi? Tá, ok. Tem 2 cogumelos que, para o pessoal que é vegetariano e vegano, é muito famoso, que é shiitake e shimeji, né? São cogumelos comestíveis. Mas existem outros cogumelos que não são comestíveis, né? São extremamente venenosos. A gente também tem a classe de cogumelos alucinógenos, que são utilizados em alguns rituais religiosos, tá? Então, existem... Como eu falei para vocês, quando a gente fala de um reino, a gente está falando de uma variedade de seres muito grandes. E dentro dos basidiomicetos, a gente vai ter várias espécies. Algumas delas comestíveis, algumas delas venenosas, algumas delas alucinógenas, tá bem? E a maioria desses cogumelos aí está relacionado com a ciclagem de matéria orgânica, ou seja, a decomposição. Nós temos os quitridiomicetos. Esses serão aquáticos, sapotrófagos, quase que não saiu, parasitários, tá bem? Então, eles vão estar ali, ou eles serão parasitários, ou eles serão sapótrofos. Sapótrofo. Ai, quase que não foi. Vocês entenderam, né? Eu não achei nenhuma foto boa deles, então é isso, eles são aquáticos. Vão estar aí ou consumindo a matéria que está dispersa no ambiente, jogando enzimas, consumindo essa matéria, ou eles serão parasitas.
e os deuteromicetos. Os deuteromicetos já foram conhecidos como fungos imperfeitos. Por quê? Porque eles não vão ter uma fase sexuada de reprodução. Os outros vão ter, tá? E eles vão apenas se reproduzir através de esporos, ok? Então, esses são os 5 filos de fungos, tá bem? A gente tem aí as Parece 5 uma flor. classificações. Oi, parece o quê? Uma flor. Parece uma flor, Eu acho que os cogumelos, na verdade, eles são muito bonitos, né? A gente tem cogumelos lindíssimos. A gente tem alguns que a gente consegue encontrar em árvores com muita facilidade, que é o chamado orelha de pau. Eu não sei se vocês já viram. A gente tem... Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês. Vou botar, melhor, lá no Classroom, vou botar umas fotos para vocês de cogumelos, né? E boto o nome deles também. Orelha de pau. A gente tem um que forma uma redinha, né? Que, se eu não me engano, é chamado de rede de bruxa. São lindos, 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 lindos. Os cogumelos, eles têm uma variedade muito grande, né? Então, os fungos, geral. Os fungos, eles vão ser aí utilizados, eles também vão ter muita importância. Uma indústria, produção de pães, queijos. A gente já viu, vocês nunca viram aquele queijo que tem no mercado, que tem várias coisas verdes? Aquilo ali são fungos, né? Aquele queijo de gente rica que todo mundo come que fede. Isso, esse daí. Esse daí mesmo. Eles são extremamente caros, porque, não sei, dizem que é muito gostoso, eu nunca comi. Olha a minha cara de rica, né? Eles estão aí presentes também na produção de pães, tá? Na produção de bebidas, fermentação. Por quê? Porque eles também, lembra que eu falei para vocês, eles podem ser aeróbios ou anaeróbios. Então, eles vão realizar o processo de fermentação. Quando a gente pega lá aquele fermento natural, aquele fermento de pão, eles são leveduras, né? Leveduras são fungos unicelulares, de uma célulazinha só. Então, quando a gente vai fazer um pão, uma pizza na nossa casa, que a gente pega o fermento fresco, a gente, na verdade, está pegando esses indivíduos, colocando no nosso pão, e é isso que faz o nosso pão, a nossa massa crescer, tá bem? E eles podem estar aí associados em relações mutualísticas, que também são muito importantes, como eu falei para vocês, os líquens, né? Eles podem estar também, eles estão relacionados com algumas raízes, né? Os rizóbios presentes aí nas raízes das leguminosas, que fazem a assimilação, presente na assimilação do nitrogênio, tá? E várias outras relações aí presentes. E aí nós temos as doenças causadas por fungos. Todas as doenças causadas por fungos, elas serão chamadas de micoses, tá? Então, no geral, todas elas serão chamadas de micoses, principalmente quando atinge o ser humano. Então, a gente tem as micoses de unha, as micoses, a frieira, né, que as pessoas chamam, que dá entre os dedos, o pano branco, tudo isso são micoses, doenças causadas por fungos, tá? Tanto que o nome da ciência que estuda os fungos é micologia. Tranquilo? Nós temos doenças também como a candidíase, a Candida albicans, é um fungo normal no nosso corpo, a gente tem, principalmente aí na microbiota genital. Só que quando a nossa microbiota está desregulada, lembra que eu falei que existem bactérias? Também existem fungos no nosso corpo. Quando está desregulada, a gente pode ter um processo aí de candidíase, tá? Então, esses fungos, eles também vão ser muito variados e vão estar presentes no nosso dia a dia de diversas formas.